E aí, galerinha, nossa aula hoje vai falar sobre a urbanização brasileira. E a gente pode já caracterizar essa urbanização brasileira como um processo tardio, né? Porque ela acontece 2 séculos após a primeira Revolução Industrial. Porém, ela se dá de maneira acelerada. Ou seja, na maioria das cidades, essa urbanização ela acontece sem planejamento, o que desencadeia uma série de problemas, como o crescimento das favelas, o aumento da marginalidade, a baixa oferta de serviços para a parcela da população que mora nas periferias. Então, simbora para a aula. Bem, turminha, podemos definir o processo de urbanização quando há uma maior concentração, da população morando nas cidades do que na zona rural. E hoje essa é uma realidade do Brasil. Porém, na história de formação das cidades brasileiras, eram poucos os núcleos urbanos existentes e a maioria deles localizavam-se na faixa litorânea. Boa parte desses núcleos possuíam uma função meramente político-administrativa ou viviam em torno de atividades comerciais. Parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência e preservar e
O processo de urbanização no Brasil, ele não aconteceu ao mesmo tempo, né, em todas as cidades e muito menos em todas as regiões brasileiras. Existem particularidades históricas ou até que se relacionam com a existência de atividades comerciais que explicam esse desenvolvimento desigual e combinado da urbanização brasileira. Temos aí um gráfico que mostra, né, a evolução desse processo de urbanização entre as décadas de 1991 até o ano 2000, porém, o nosso estudo, né, geográfico assim, mais intenso a gente começa a estudar desde a década de 30. Né, mas não coloquei gráficos nesse sentido porque eu queria me concentrar sobre essas questões, né, que explicam, né, a desigualdade do processo de urbanização nas regiões brasileiras. Então, assim, fatores como a existência de mão de obra, né, uma infraestrutura básica de transporte, a existência de um mercado consumidor, a proximidade com fontes de recursos naturais ou a proximidade com mananciais hidrelétricos, né, que possam fornecer água e energia, são fatores que são fundamentais para desencadear um processo de urbanização, né? E no Brasil, assim, a região sudeste é uma região que desponta, né, nesse processo de urbanização devido à sua localização estratégica, né, próximo ao litoral e o desempenho que a cafeicultura teve, né, para a formação de capitais no processo de urbanização. Em um primeiro momento, a urbanização brasileira caracterizou-se pelo crescimento ou até mesmo inchaço, né, dos maiores centros urbanos, que correspondiam, na maioria das vezes, às capitais estaduais ou a centros industriais de maior expressão, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Porto Alegre. Essas cidades passaram a receber grandes levas de imigrantes provenientes da zona rural, não somente de seus respectivos estados, como também de outras regiões do país, como aconteceu com as grandes cidades do Sudeste, né, entre as décadas de 50 e 80, que atraíram milhões de imigrantes nordestinos. Esse forte incremento populacional urbano fez nascer as principais metrópoles do nosso país, que são as cidades, né, que correspondem a mais de 1 milhão de habitantes, que são caracterizadas pela concentração de capitais e de produção e por uma diversificada infraestrutura de serviços urbanos. Em muitos casos, esses centros urbanos têm se destacado em nível regional, né, e até mesmo nacional, com sedes de grandes empresas estatais e até mesmo privadas, ou como marca de grandes centros de pesquisa, de ensino, de cultura e fortes, né, nas relações dos poderes públicos. Em qual década o Brasil passou a ser considerado um país urbanizado? Lá na década de 1920 ou na de 1940? Será que foi na década de 1970 ou ainda 1990? Durante o processo de urbanização, somem as estradas de terra e aparecem as ruas de asfalto. Acabam as casinhas de sapê e sobem os arranha-céus. Tchau cavalos e oi para milhares de carros. Na Europa, a população começou a se mudar em massa para as áreas urbanas no século XVIII. Com a Revolução Industrial, os meios de produção mudaram e enquanto os empregos no campo diminuíam, na cidade eles aumentavam. Em 1930, muitos países na Europa já eram urbanizados. Mas e no Brasil, hein? Nosso país era colônia de Portugal, ou seja, sua função era o comércio com a metrópole. A população se aglomerava no litoral, pertinho dos portos. E a concentração de pessoas mudava conforme a economia, como no ciclo da cana-de-açúcar, no ciclo do ouro ou no ciclo do café. Mas foi só durante o governo Vargas que o processo de urbanização se intensificou de fato. E com o aumento das indústrias, todo mundo teve que ir procurar emprego nas cidades. E então, já descobriu em qual década o Brasil passou a ser um país urbanizado? Eu acho que o Brasil passou a ser considerado urbanizado na década de 70, década de 30. 1940? Acho que foi na década de 90, viu? 70.
Ele ser urbanizado precisa de infraestrutura. Transporte público. Saneamento básico. Acesso a hospitais. Ruas asfaltadas. Indústria. Tudo para atender a população. O Brasil passou a ser considerado urbanizado na década de 1970. Nesta época, mais da metade da população morava em cidades com mais de 100 mil habitantes. A urbanização aconteceu de forma acelerada e sem planejamento, trazendo sérios problemas que até hoje se refletem na nossa sociedade, como o inchaço das grandes cidades, a ocupação de territórios inapropriados, a formação de favelas e o aumento da violência. A urbanização é algo relativamente recente, mas as cidades surgiram há cerca de 5.000 anos. Até hoje, os historiadores discutem se a primeira cidade a atingir 1 milhão de habitantes foi Roma, pois alguns acreditam que pode ter sido Alexandria ou ainda Bagdá. A falta de perspectiva de trabalho no campo levou boa parte da população a se deslocar em direção às cidades, em busca de melhores condições de vida ou de um emprego nas atividades industriais ou terciárias. Podemos dizer que esse intenso fluxo migratório foi bem característico na história do Brasil, né? A migração campo-cidade também ela é chamada de êxodo rural, né, pelos especialistas, e contribuiu significativamente para o processo de urbanização brasileiro. Já a partir das décadas de 40, a população urbana começou a crescer em um ritmo maior que a população rural. Os maiores fluxos migratórios ocorreram entre as décadas de 60 e 80, concomitantemente também aos períodos de maior intensidade nas atividades industriais e agrícolas. Nesse intervalo de tempo, a população urbana brasileira ultrapassou a população rural em aproximadamente 50 milhões de habitantes. Calcula-se que o êxodo rural tenha colocado cerca de 80% do contingente populacional nas cidades, né? A parcela restante resultou do crescimento natural das cidades mesmo, da população urbana, né? Esse aumento e sua sobreposição à população rural caracteriza como um fenômeno ímpar, né, na história do Brasil. Temos aí nas imagens do slide, né, o sonho, né, desse camponês que vai em direção às cidades em busca de uma melhor condição de vida, né? Ele muitas vezes vende sua terra ou até abandona, dependendo das condições locais, e vai para a cidade em busca dessas melhores condições de vida. E muitas das vezes, quando ele chega lá, ele não acha, né, esse emprego dos sonhos, termina realizando trabalhos precários, se localiza, né, vai morar nas partes mais falhas em infraestruturas, e a gente pode fazer essa analogia, né, que do mesmo jeito que ele trabalhava na terra ali em uma condição meio que precária, nas cidades ele chega e faz esse mesmo tipo de serviço. Então essa foi uma breve, né, apresentação sobre o processo de urbanização brasileiro. Obrigada a todos que assistiram. Se você quiser deixar algum comentário, fique à vontade.